Boa noite para todos vocês, que Deus cubra a tua vida com toda a sorte de bênçãos nessa noite da cura dos enfermos, a oração dos milagres e das causas impossíveis. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo e, através da fé, profetizar o milagre na tua vida nessa noite. Amém? Se você puder, prepara aí um pouco de óleo, então um pouco de azeite, porque daqui a pouco nós vamos fazer a unção com óleo, como manda a palavra. E vamos orar em nome do Senhor Jesus. Quem puder também, prepara aí uma garrafa com água, porque nós vamos consagrar essa água em nome do Senhor Jesus no propósito da saúde. Estou vendo o pessoal aqui na vídeo, todo mundo aqui com óleo, aqui com azeite, com a garrafinha de água, enfim. Nós vamos agora, gente, orar. Nós vamos agora falar com Deus. O momento da oração, escuta isso que eu vou falar para você. O momento da oração é quando você clama a Deus e o céu desce até a tua vida. A Bíblia diz que na visão de Jacó, os anjos subiam. A oração vai a Deus. E os anjos desciam trazendo a bênção, trazendo a resposta. Eu vou orar, eu vou falar com Deus. Mas você, aí onde você está, você vai orar junto comigo. Você vai fazer aí da sua casa o seu santuário, o seu lugar de oração, o seu lugar de comunhão com Deus. Como eu sempre digo, eu não convido você para assistir a sala de oração, porque assistir a sala de oração é ficar olhando para a tela, sem nenhuma ação, sem nenhuma atitude, não. Eu convido você para participar com a sua fé, com a sua confiança na palavra de Deus, no poder de Deus. Nós vamos agora orar, e você, aí na tua casa, aí onde você está, você vai colocar diante de Deus em oração a sua luta, a sua batalha, aquilo que você está enfrentando, aquilo que você está passando. O nosso Deus, Ele é Deus onipotente, Ele é Deus de milagres. Não tem problema que Ele não possa resolver. Não tem situação difícil que Ele não possa trazer uma providência. E se você crer, Ele vai tocar na tua vida nessa noite. Ele vai tocar na tua saúde, Ele vai tocar na tua casa, Ele vai tocar na tua vida. E no toque de Deus tem resposta. No toque de Deus tem bênção. No toque de Deus tem milagres. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós entramos agora em oração, meu Pai. A tua palavra diz que é de muita eficácia a oração de um justo. Meu Pai, nesse momento nós formamos uma campanha de oração, uma corrente forte de oração, meu Pai. Ainda que fisicamente, Pai, estejamos distantes, longe um do outro, mas pela fé, meu Deus, nós estamos unidos no Teu nome. E o Senhor disse na Tua palavra, meu Pai, que aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no Senhor, reunidas no Teu santo nome, Pai, o Senhor estaria presente. O Senhor estaria no meio delas, meu Pai. E nessa noite, meu Pai, da cura dos enfermos, nessa noite da oração do milagre, das causas impossíveis, eu tenho a certeza, Pai, da Tua presença conosco. Eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor está no nosso meio, Pai. Por isso agora, meu Deus, eu apresento em oração a vida de cada pessoa aqui nessa noite. A vida dessa senhora, desse senhor, desse homem, dessa mulher,
dos jovens, das crianças, meu Pai. Essa pessoa, meu Deus, que entra aqui na sala de oração, aqui na live, no culto online, e ela não vem aqui, meu Deus, para brincar de igreja. Ela não vem aqui, Pai, buscando entretenimento ou para passar tempo. Não, Pai. Ela vem, meu Deus, porque tem situações na vida dela que ela não está conseguindo resolver. Problemas, meu Pai, que ela já tentou de todos os meios, de todas as formas, uma saída, uma solução, e ela não conseguiu, Pai. Ela não tem conseguido, meu Senhor. Mas eu peço a mão do Senhor, Deus, porque o Senhor é onipotente, o Senhor pode tudo. Não tem um problema, Pai, que o Senhor não tenha saída, solução. Não tem uma doença, uma enfermidade que o Senhor não possa curar. Não tem um problema familiar que o Senhor não possa resolver. Não tem porta fechada que o Senhor não possa abrir, meu Pai. Por isso eu peço, meu Deus, inclina agora, Pai, os teus olhos e olha para esta pessoa que está orando, que está clamando, que está pedindo socorro, meu Pai. Tem pessoas agora, meu Deus, chorando, lágrimas de dor, lágrimas de humilhação, lágrimas de abandono, meu Pai. Oh, meu Deus. O Senhor disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Então eu peço ao Senhor, meu Pai, que esses momentos que nós iremos passar aqui unidos em oração, o Senhor, meu Deus, venha trabalhar no favor desta pessoa. O Senhor, meu Deus, venha tocar no corpo para curar das enfermidades. Que o Senhor venha tocar no emocional, meu Pai, para curar o emocional. Que o teu poder, meu Deus, venha entrar nesta casa, meu Deus, no filho, na filha, no marido, na esposa, e libertar, e restaurar, e repreender todo o mal, meu Pai, e dar a vitória. O Senhor não é glorificado, Deus, na derrota de ninguém, mas o Senhor é glorificado, meu Deus, na nossa vitória, na nossa bênção. Então, meu Deus, dá vitória para o teu povo nessa noite. Atende, meu Deus, cada pedido de oração. Atende cada clamor, meu Pai. Atende, Deus, cada grito de socorro, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. E na certeza da vitória, na certeza da bênção, do milagre, eu peço ao Senhor, meu Deus, toma a direção desta sala de oração, desta quarta-feira, que tudo que for feito seja para honra, glória e louvor do teu santo nome. Abençoa, meu Deus, aqueles que já estão aqui orando comigo. Traz, Senhor, aqueles que ainda não puderam entrar, não puderam conectar. Senhor, faz a transmissão dessa noite, Pai, chegar para o sofrido, para o aflito, para o necessitado, meu Pai. Usa a minha vida, meu Deus, usa a minha fé, usa a minha voz nessa noite, para que eu seja, Pai, bênção na vida de todo o povo, Pai. É o que eu peço, meu Deus, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aí na tua casa, você vai louvar a Deus. Você vai louvar a Deus. Deus, ele habita no meio dos louvores. Você vai cantar esse louvor em forma de oração. Tenho uma palavra
pra você. Não desanimes. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus, tudo que você pediu a Deus já está vindo. já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar. Esses dias Deus se viu chorar Num canto escondido. num canto escondido. Você mal conseguia falar. Você mal conseguia falar. Deus só ouviu o seu gemido. Eu só ouvi o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui, Mas o Deus que me enviou aqui, Ele sabe de tudo. sabe de tudo. E Ele me mandou falar que vai. Ele me mandou falar que vai Mudar o seu rumo. mudar o seu rumo. Ele está enviando consolo para tua alma. Ele está enviando consolo para sua alma. Enxuta essa lágrima do rosto. Enxugue essas lágrimas no rosto. E tenha calma. E tenha calma. Abre o teu coração e canta para Deus. Declara, vai passar. Vai passar. Eu sei que essa luta logo Eu vai sei passar. que esta luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer Tá parar. doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você Não deixe morrer. a esperança em você morrer. Você precisa Você crer. precisa crer. Declara, vai chegar Vai chegar a solução para a tudo. solução pra tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Recebe o louvor do teu povo, meu Deus, de todos os lados do Brasil, de norte a sul, meu Pai. A igreja louva, a igreja adora. Mas o Deus que me A igreja abre o enviou coração na aqui tua presença, Pai. sabe de tudo. E Ele me mandou falar que vai. Ele me mandou falar que vai Mudar o teu rumo. mudar o seu rumo. Vai louvando, vai cantando, igreja. Ele está enviando consolo para tua alma. Ele está enviando o consolo Ele está trabalhando no teu pra favor. sua Ele já está te alma. abençoando nessa noite. Creia no teu coração. Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma. e tenha calma. Profetiza agora em nome de Jesus. Vai passar. Vai passar. Eu sei que essa luta logo Eu vai sei passar. que esta luta logo vai passar. A luta na saúde, a luta na família, a luta financeira vai passar pela mão de Deus. Não deixe a Não esperança. deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Você precisa crer. Declara, vai chegar Vai chegar a solução para a tudo. solução pra tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere. Só não se desespere, pelo amor de Deus.
Aí na tua casa, se você puder, levanta a tua mão e declara: vai passar. Fala com fé. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Eu sei que esta luta logo Profetiza. vai Você sabe da luta que você está enfrentando. Então declara. Declara que vai passar. Que Deus trabalha no teu favor. Que Deus te abençoa nessa Não noite. deixa a esperança Em você morrer. em você morrer. Você precisa crer. Você precisa É através da fé que Deus trabalha. Declara: vai chegar. Vai chegar A solução. a solução Vai chegar na tua saúde. Vai chegar aí dentro da tua casa. Você vai chegar no teu emocional. Só não se desespere. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Se você puder, ore assim comigo. Meu Deus, ora com toda a sua fé. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego, Pai, todos os meus problemas nas mãos do Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque pela fé, pela minha fé, eu tenho a certeza da minha bênção. Eu tenho a certeza da minha vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus. Se você puder, aí na tua casa, aplauda o Senhor Jesus. Ao nosso Deus toda honra, toda glória, toda adoração e toda exaltação em nome de Jesus. Amém, igreja. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, boa noite para todos vocês. Boa noite para você que está aqui comigo na videoconferência, você que entrou depois que eu comecei. Boa noite para você que está comigo pelo YouTube. Creia no teu coração que Deus, ele já está trabalhando na tua vida. A palavra vai dizer que desde a antiguidade, Dona Isabel, nunca se viu um Deus que trabalha em favor dos que confiam nele. Então ele está trabalhando já na tua vida. Ele está vendo a tua luta, mas ele está vendo principalmente a tua confiança nele. Porque não adianta luta sem confiança. Ô bispo, eu estou lutando e eu estou crendo de todo o meu coração. Então ele está trabalhando no teu favor. E você pode ter certeza, a tua vitória vai ser grande. Porque grande é o nosso Deus. Grande, grande é o nosso Deus. Amém? Eu quero entregar para você uma palavra de Deus nessa noite, uma palavra de fé. E depois nós vamos fazer a unção, como manda a palavra. A palavra manda ungir o enfermo e fazer a oração em nome de Jesus. E está escrito que a oração da fé vai levantar o enfermo. Ou seja, o milagre vai acontecer. Então, quem puder, prepara aí o óleo, o azeite, porque eu já vou consagrar, eu já vou abençoar para a gente fazer a oração em nome de Jesus. Amém? Mas antes, vamos meditar na palavra de Deus? A fé vem na palavra. Mateus capítulo 8, verso 23. Se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia, por favor. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Se você não tem uma Bíblia, eu vou compartilhar a minha com você na tela, para você poder meditar na palavra. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 8, Mateus 8, 23.
Vai aparecer aí na tela para você. Mateus 8, 23. Achou aí na sua Bíblia? Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. O título da mensagem é Jesus acalma a tempestade. Talvez você está enfrentando uma grande tempestade na tua vida. Mas pela mão de Deus essa tempestade cessa nessa noite. Amém? Tá todo mundo me ouvindo bem, gente? O som tá bom? Tá chegando bem? O pessoal aqui na vídeo tá dizendo que sim, tá ouvindo bem. Pessoal que tá pelo YouTube, vocês estão me ouvindo bem? Tá chegando bem pro pessoal do YouTube? Aqui na videoconferência, o pessoal tá todo mundo ouvindo bem. Você que está me acompanhando pelo YouTube, escreve aí no chat se você está me ouvindo bem, para a gente ir para a palavra, para a gente meditar na palavra. Mateus 8, 23. Dona Fátima está dizendo que está ouvindo bem. Adelina, Dona Maria Antônia, Maris Angélica. Então tá bom. Luiz Helena. Vamos meditar então agora na palavra. Eu gostaria que você parasse agora tudo para você ouvir a palavra. Não escreva pedido, não escreva nada. Agora eu gostaria que você prestasse atenção na palavra. Porque a mudança da tua vida vai vir pela palavra. Amém? E às vezes na hora da palavra a pessoa está escrevendo pedido. Não, o momento da palavra é o momento para você ouvir a voz de quem? De Deus. É o momento para Deus falar com você. E quando Deus fala, ele dá a direção que você precisa. O texto vai dizer assim: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você, gente. Confiar em Deus, confiar na palavra de Deus, não significa ausência de problema. Às vezes a pessoa, de maneira errada, ou da forma como passaram para ela entende da seguinte maneira: não, se eu buscar a Deus, eu não vou ter problema. Se eu confiar em Deus, eu não vou ter problema. E não é isso que a palavra fala. A palavra vai dizer assim: olha, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Confiar em Deus significa que na hora que a tempestade se levantar, na hora que vier o problema, na hora que vier o desafio da vida, na hora que vier a situação difícil, ele vai estar com você. Amém? Quando você dá ouvidos à palavra de Deus, quando você confia de todo o seu coração na palavra de Deus, é exatamente isso. Quando vier a luta, você não vai estar sozinha. Você não vai estar sozinho. Deus vai estar com você. E se Deus ele está com você, então você vai lutar aquela luta, você vai enfrentar aquela luta, você não vai se esconder da luta, porque ninguém vence luta se escondendo da luta. Ninguém vence luta fugindo da luta. Você vai lutar aquela luta e Deus vai estar com você. E pela sua confiança nele, ele vai
te dar a vitória. Ele vai te dar a vitória contra essa doença, contra essa enfermidade. Amém? Ele vai te dar a vitória nessa luta que se levantou dentro da tua casa, porque você está confiando nele. Ele vai te dar a vitória nessa luta que se levantou aí no teu trabalho, que se levantou no teu emocional, porque você está confiando nele. Ele está com você. E ele vai te dar a vitória. A Bíblia diz que Jesus entrou no barco e os discípulos seguiram Jesus. E se levantou uma tempestade tão grande, mas tão grande, que parecia que ia varrer o barco. E o texto diz assim: entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Por que sois tímidos? Você já viu uma pessoa tímida? Hã? Como é que se comporta uma pessoa tímida? Uma pessoa tímida, ela não tem iniciativa. Ela está com fome, mas ela é tímida e ela não abre a boca para falar. Ela é tímida. Ela não tem iniciativa, ela está preocupada com aquilo que os outros vão pensar, com aquilo que os outros vão dizer, com aquilo que os outros vão achar. Ela é tímida. E o que é uma pessoa tímida na fé? É aquela pessoa que tem a fé, mas não tem iniciativa de fé. E a fé, gente, a sua fé em Deus, escuta isso que eu vou falar para você. A sua confiança na palavra de Deus, a sua fé em Deus, não pode ser uma fé passiva. Ela tem que ser de atitude. Ela tem que ser uma fé ativa. Do que adianta eu ter uma fé muito grande se essa fé é passiva, se eu não uso a minha fé? Vai adiantar de que essa fé? Não vai adiantar de nada. Foi o que Jesus falou para os discípulos. Lá em Lucas, essa mesma passagem, o evangelista diz assim, palavras de Jesus: onde está a sua fé? Ou seja, quando você começa a ouvir a palavra, hein, vó? Quando a senhora começa a ouvir a palavra de Deus coloca uma certeza dentro do teu coração. Uma certeza que a enfermidade não vai te vencer. Uma certeza que o inimigo que se levantou na família, ele vai cair. Uma certeza que essa porta fechada vai abrir. A palavra de Deus coloca dentro de cada um de nós essa fé, essa certeza. Agora, não adianta eu ter essa certeza e não usá-la. A sua fé é para você usar. A sua fé é para você ter iniciativa diante do problema. O que adianta você ter a fé, você ter a confiança, se quando levanta o problema, você fica paralisado? Ou você entra em desespero? Jesus disse: por que sois tímidos? Gente, você não pode ser tímido na sua fé. Você precisa ter atitude de fé. E eu já falei aqui outras vezes e volto a repetir. O que é ter atitude de fé?
Quando você ouve a palavra de Deus, Deus ele coloca uma certeza e ele coloca uma atitude para você, ó. Faz isso, faz aquilo outro. Aquilo que Deus colocou no teu coração, vai e faz. Na quarta-feira passada, eu coloquei o testemunho da Bárbara, lá do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, o irmão dela estava doente, estava enfermo. E ela começou a fazer a sala de oração e ela ungia o local da enfermidade, ungia nela como se fosse no irmão. Ela bebia a água que eu consagrava, que ela bebia como se fosse o irmão bebendo. O resultado, ele foi curado. Quer dizer, aos olhos humanos, isso parece uma bobagem, parece loucura, mas a fé é loucura para esse mundo. A tempestade se levantou, parecia que ia varrer o barco. E Jesus disse para os discípulos: por que vocês são tímidos? Não seja tímido na sua fé. E levantando-se, repreendeu o vento. Jesus foi lá e falou com o vento. Jesus foi lá e falou com o vento. Você lembra da passagem que Jesus falou com a figueira? Ele foi procurar se tinha fruto e não tinha mais nada. E ele virou para a figueira e falou assim: nunca mais vai nascer fruto de ti. Naquela hora não aconteceu nada. Mas no outro dia ela estava seca até a raiz. Ou seja, atitude de fé. Abre a tua boca e profetiza a tua cura. Ao invés de você estar declarando: a minha doença, a minha diabetes, a minha dor de coluna, que a tua nada, Jesus já venceu na cruz. Quando você fica falando a minha diabetes, então você não quer dar para ninguém, tu vai morrer com ela. Abre a tua boca e começa a profetizar a tua cura. Abre a tua boca e começa a declarar a libertação do teu filho. Eu declaro o meu filho liberto dessa droga, dessa bebida. Eu declaro que esse mal cai por terra no nome de Jesus. Você está usando a sua fé. Era isso que Jesus esperava dos discípulos. Ao invés deles ficarem desesperados, Jesus esperava a atitude deles. Por isso ele disse: não seja tímido. Jesus foi lá e falou com o mar, levantando-se, repreendeu o vento e repreendeu o mar. E diz a Bíblia que se fez grande bonança. Jesus estava mostrando o seguinte: olha, se você usar a sua fé, o que eu fiz com o mar, e o mar acalmou, vai acontecer para você também. Você vai usar a sua fé, você vai declarar e vai acontecer. Assim como eu repreendi o vento, se você usar a sua fé e repreender esse mal, porque por trás dessa doença tem um espírito de doença, tem um espírito de enfermidade. Por trás dessa confusão dentro da tua casa, por trás desse vício da bebida, do vício da droga, do vício do jogo, tem demônios. E como você vence? Você vence usando a sua fé. Jesus estava mostrando o poder da fé. Mas o poder da fé só se manifesta se você usar a sua fé. A palavra vai dizer: a fé sem obras é o quê? Morta. A fé sem atitude é uma fé morta. E uma fé morta resolve o quê? Não resolve nada. E sabe por que Jesus sempre ensinou a fé? Para você não ter que depender de ninguém, depender da sua fé e do seu Deus. Amém? Eu posso orar por você, eu posso ensinar a palavra para você, mas eu não vou ensinar que você dependa de mim. Eu vou ensinar você a depender do Deus vivo. Porque nem sempre eu vou estar com você. Mas Deus, ele vai estar com você sempre.
Amém? Você está entendendo sim ou não? Nem sempre. Nem sempre eu vou te responder logo. E se você tem uma urgência, como é que você vai fazer? Se você tem uma emergência, ai meu Deus, o bispo não me respondeu. Você não depende do bispo, você depende do teu Deus. Eu poderia muito bem trabalhar para você depender de mim, mas isso não é coisa de homem de Deus. O homem de Deus trabalha para que as pessoas dependam de Deus. O falso profeta, o mercenário, ele trabalha para que as pessoas estejam dependendo dele. Porque se a pessoa está dependendo dele, ele tira proveito daquela pessoa. Jesus ensinou a nós usarmos a nossa fé. É por isso que todas as vezes que alguém se aproximava com pedido, qual era a pergunta de Jesus? Você crê? Você crê que eu posso te curar? Você crê que eu posso libertar? Você crê que eu posso fazer isso? Então seja feito conforme a sua fé. Jesus disse que se você tiver a fé e não duvidar, aquilo que você pediu, aquilo que você declarou, aquilo que você profetizou, vai acontecer. Amém? Vai ter luta. Vai. Satanás vai se levantar com toda certeza. E quando o diabo se levanta é porque você está no caminho certo. Satanás não se levanta com quem já é dele. Satanás não se levanta com quem está fazendo a vontade dele. É porque ele já está fazendo a vontade dele. Ele se levanta com quem está andando com Deus. Ah, Bispo Marcos, o inimigo está se levantando, glória a Deus. Então é sinal que eu estou agradando a Deus. Então agora que eu vou orar mais, agora que eu vou buscar mais, agora que eu vou jejuar mais, agora que eu vou usar mais a minha fé, porque eu estou no caminho certo. Porque se você está incomodando o inimigo, é porque a tua bênção está batendo na porta. A tua vitória está batendo na porta. Mas você não pode ser tímido na sua fé. Jesus disse: por que vocês são tímidos? Homens de pequena fé. Ele repreendeu o vento. Ele repreendeu o mar. E a Bíblia diz que houve grande bonança, ou seja, aquela situação mudou da água para o vinho. É isso que Deus vai fazer na tua vida se você crer no teu coração. É isso que Deus vai fazer na tua vida se você aprender a usar a sua fé. No lugar de você ficar reclamando, no lugar de você ficar murmurando, você sabe que quando você fica murmurando, você traz demônio para a tua vida. Você sabia disso? Uma das coisas que mais Deus abomina é o murmurador. Olha o que aconteceu com Israel. Deus tinha para eles a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. Só para você ter uma ideia, a terra de Canaã era tão abençoada, mas tão abençoada, mas tão abençoada, que para se carregar um cacho de uva, era necessário 2 homens. Hã? Tu já viu um cacho de uva desse tamanho? Eu acho que nem em Itu tem. O pessoal fala que em Itu tudo é grande, né? Hã? A terra era tão abençoada, mas tão abençoada, mas tão abençoada, que era necessário 2 homens para levar um cacho de uva. Mas tinha a luta para conquistar a terra. E quando veio a luta, o povo começou a murmurar. Ah, melhor tivesse ficado lá no Egito. Quando estava lá, a gente tinha cebola, a gente tinha isso, tinha aquilo. Os murmuradores ficaram andando em círculo até morrer no deserto.
Então não murmure, não reclame. Se você vai reclamar, vai murmurar, melhor fecha a tua boca. Não dá o gosto para o diabo. Abre a tua boca para profetizar a tua bênção. Abre a tua boca para repreender a tempestade. Abre a tua boca para declarar a tua vitória. Jesus mostrou para os discípulos, olha, é assim que vocês têm que ser. É assim que vocês têm que ser, iniciativa de fé. Porque se você crer e não duvidar, a tempestade cessa. Amém? Você crê nessa palavra? Então toma posse aí no teu coração. A sua bênção, a sua vitória vem da sua fé. A sua fé é uma arma poderosíssima. Mas para que a sua fé traga a bênção, traga o poder de Deus para a tua vida, você tem que usar a sua fé. Você tem que profetizar o teu milagre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora fazer a oração do milagre. Maria Rita, não cochila não, Maria. Nós vamos fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem tem o óleo, quem tem o azeite, segura aí na tua mão, você vai levantar para Deus, eu vou consagrar o óleo, eu vou consagrar o azeite, e depois pela fé, eu vou ungir o alto da tua cabeça, e eu vou ungir as suas mãos. Quando eu ungir as suas mãos, escuta isso, quando eu ungir as suas mãos, se você tem uma dor, se você tem uma doença, uma enfermidade, se você puder, você vai pegar o óleo e vai passar no local dessa dor. Amém? Você vai ungir aí no local, se for possível. Se não, você coloca a sua mão. Mas se você puder, você fecha um pouquinho a câmera aí, unge, depois você abre a câmera de volta. Porque a mão de Deus vai tocar no teu corpo. A mão de Deus vai tocar aí na tua família. Ô bispo, eu estou aqui com a foto do meu filho. Depois que eu consagrar o azeite, você vai ungir a foto. Isso é fé. Aonde ele estiver, o Espírito do Senhor vai tocar nele. E todo mal que está nele, que está usando ele, vai ser repreendido. Vai ser repreendido. Ô bispo, eu tenho aqui papéis de uma causa na justiça. Quando eu ungir a tua mão, você vai colocar a tua mão nesses papéis aí. E tudo que está travando, tudo que está trancando vai cair. Vai cair. E o teu advogado vai ligar para você, olha, ganhamos a causa em nome de Jesus. Isso é fé. Certeza daquilo que eu estou esperando. Amém? Apresenta para Deus o óleo, o azeite. Apresenta aí para Deus. Meu Deus, meu Pai e meu Rei. Em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu peço ao Senhor, meu Pai, consagre esse óleo, consagre esse azeite com teu poder, com teu Espírito, Pai. Que não seja mais um simples óleo, um simples azeite, mas que a partir desta oração de fé, meu Pai, seja o teu poder, seja o teu Espírito, meu Pai. E aonde essa unção tocar, aonde esse azeite tocar, meu Pai, que seja a mão do Senhor tocando. E aonde tem doença, aonde tem enfermidade, vai sair. Aonde tem demônios, aonde tem bruxaria, aonde tem espíritos malignos, vão cair por terra. Eu consagro esse azeite, eu consagro esse óleo em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém? Ó, em nome do Senhor Jesus, pela minha fé, eu unjo agora o alto da tua cabeça. Recebe a unção de cura e milagres no alto da tua cabeça. Quem tem um azeite, coloca assim no alto da tua cabeça. Unge agora em nome de Jesus. Unge o alto da tua cabeça.
Pela fé, eu unjo agora as suas mãos. E quando você tocar no local da dor, da enfermidade, vai ser a mão de Deus tocando. Recebe o óleo nas tuas mãos. Faz assim. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Se você tem a garrafa com água, quem tem a garrafa com água, abre aí a garrafa com água. Coloca só uma gotinha do óleo. Só uma gotinha assim do óleo na água. Essa água eu vou consagrar e você vai usar ou para você beber ou para você cozinhar. Você vai usar de acordo com a sua fé. Amém? Fecha aí a garrafa. Fecha aí a garrafa. Agita aí. Deixa aí que nós vamos consagrar no nome de Jesus. Quem tem foto da família, peça de roupa, unge aí em nome de Jesus. Pega aí e vai ungindo em cima da foto. Cada um que você tocar, Deus vai estar tocando nele. Ele pode estar lá no Japão, lá no outro lado do mundo. Deus vai tocar nele. O poder de Deus vai tocar nele. Amém? Se você tem uma dor, se tem uma doença, se tem uma enfermidade, se você puder, até fecha aí a câmera, unge no local da dor. Unge no local da enfermidade. Porque nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. E pela mão de Deus, o mal ele vai sair. A doença vai sair. Os espíritos imundos vão bater em retirada no nome de Jesus. Amém? No nome do Senhor Jesus. Se você puder, você vai colocar ou as duas mãos no local da dor, da enfermidade, ou então você vai colocar uma mão no local da enfermidade e quem está com foto da família, a outra mão você vai colocar na foto, na peça de roupa. A outra mão você vai colocar no processo, na causa, na justiça. Porque essa unção é a mão de Deus. Essa unção é o poder de Deus. Feche os seus olhos, por favor, porque eu vou orar forte pela tua vida. Eu vou orar em nome do Senhor Jesus. E todo mal vai sair. Meu Deus, meu Pai e meu Rei. Eu estendo a minha mão, Senhor, como profeta, como homem de Deus. Eu estendo a minha mão, Senhor, e pela minha fé, eu coloco a minha mão, Senhor, no alto da cabeça dessa pessoa. Eu coloco a minha mão na peça de roupa, na fotografia, no documento. Meu Deus, que da minha mão agora saia o teu poder. Que da minha mão agora, Pai, saia fogo do Espírito Santo. E entre agora, Pai, no corpo desta pessoa. Entra, meu Deus, do alto da cabeça até os pés. Entra, meu Deus, agora no sangue dessa pessoa. Na carne, na pele, nos ossos, nos órgãos. Meu Deus, toca agora, Pai, na raiz dessa dor, na raiz dessa doença, desse caroço, desse tumor, dessa enfermidade, e vai arrancando, Pai. E vai arrancando, meu Deus. E vai curando esta pessoa, Pai, porque a tua palavra diz, Senhor, que lá na cruz do Calvário, o Senhor já levou essa dor. Lá na cruz do Calvário, o Senhor já levou essa doença, o Senhor já levou esse câncer, o Senhor já levou, meu Pai, essa bola, o Senhor já levou esse tumor, o Senhor já levou esse mioma. Lá na cruz do Calvário, o Senhor já levou esse problema respiratório, esse problema de coluna, esse inchaço nas pernas, nos pés. Lá na cruz do Calvário, o Senhor levou sobre si, meu Pai, todas as dores, todas as doenças, todas as enfermidades, para que hoje, meu Pai, através da fé,
nós venhamos ter saúde, nós sejamos curados. Por isso, Pai, eu não aceito esse mal, meu Deus, no corpo dessa pessoa, eu não aceito essa enfermidade, eu não aceito esse caroço, eu não aceito essa infecção, essa inflamação. Oh, meu Deus e meu Pai, entra, Senhor, agora, entra com teu poder, meu Deus, em forma de fogo, entra com teu poder, meu Pai, em forma de fogo, nesse familiar que está representado aí nessa foto, nessa peça de roupa, meu Deus, entra com teu poder, meu Pai, aí na casa dessa pessoa, na vida desta pessoa, e todo mal, meu Deus, toda força maligna, todo espírito imundo, todo espírito maligno, meu Pai, que está por trás dessa doença, dessa enfermidade, todo espírito maligno que está dando vida, que está alimentando, meu Deus, essa aflição, esse desespero, esse sofrimento. Oh, meu Deus, eu repreendo esse mal agora, eu repreendo essa força maligna agora, eu repreendo esse espírito imundo agora, espírito de doença, de enfermidade, espírito de dor, sai do corpo dessa pessoa agora, sai do corpo dela agora, sai da vida dela agora, meu Deus, entra com o teu poder, meu Pai, aí nos quatro cantos desta casa, meu Senhor, entra com o teu poder agora nessa família, e esse espírito maligno, meu Pai, da briga, esse espírito maligno da confusão, esse espírito, meu Pai, do vício da bebida alcoólica, do vício do crack, da maconha, da cocaína, do vício do jogo, do vício da pornografia, meu Deus, eu repreendo esse mal, eu repreendo essa força maligna, eu repreendo esse demônio, e eu ordeno pela minha fé, saia dessa casa agora, saia desse casamento agora, saia do filho agora, saia dessa família agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, passa no trabalho dessa pessoa, Pai, passa nos caminhos dela, meu Senhor, passa na vida financeira dela, e todo espírito maligno, meu Pai, que está fechando a porta, que está fechando o caminho, que está fazendo as coisas darem errado, toda obra de bruxaria, toda obra de feitiçaria, todo olho grande, toda inveja, todo mal espiritual no corpo dela, na casa dela, nos caminhos dela, no emocional dela, espírito maligno de depressão, de opressão, de ansiedade, de medo, de insônia, de desespero, a sua força é quebrada, a sua força é quebrada, sai do corpo dessa pessoa agora, sai de dentro da casa dela agora, sai da vida dela agora. Oh, meu Deus e meu Pai, manda fogo do Senhor agora, Pai, manda fogo do Espírito Santo agora, meu Deus, e todo mal vai sendo queimado, toda doença vai sendo queimada, todo mal vai sendo repreendido. Oh, meu Deus, entra com fogo do Espírito Santo, meu Pai, aonde essa pessoa está colocando a mão agora, meu Deus, que entra fogo do Senhor agora, aonde ela ungiu, meu Pai, aonde ela fez a unção, que entra fogo do Senhor agora, e todo mal vai sendo queimado, 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 vai saindo doença, vai saindo dor, vai saindo peso, vai saindo enfermidade, vai saindo mal do meio do casal, vai saindo mal de dentro dessa casa, dos caminhos desta pessoa, sai todo mal agora, bate em retirada pela minha fé, bate em retirada em nome do Senhor Jesus, toda doença aí na cabeça, no cérebro, no crânio, nos olhos, nos ouvidos, toda doença, meu Pai, no estômago, toda úlcera, meu Pai, toda enfermidade no útero, no ovário dessa mulher, nas trompas, vai arrancando, meu Pai, vai arrancando esse problema de coluna, essa dor de coluna, essa pessoa que está travada, está em cima da cama, meu Deus, passa com poder agora, Espírito Santo, e o mal vai sendo arrancado da cabeça aos pés desta pessoa, o mal vai sendo arrancado de dentro da casa dela, o mal vai sendo arrancado dos caminhos dela, do emocional dela. Eu te repreendo, Satanás, eu te repreendo agora pela minha fé, e ordeno em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, todo mal vai sair agora. Ore assim comigo, povo de Deus, em nome de Jesus. Fala com fé, em nome de Jesus, todo mal, pela minha fé, vai sair agora do meu corpo, da minha saúde, da minha casa, da minha família,
dos meus caminhos, da minha vida, do meu emocional. Diga comigo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Tira as mãos do local da dor agora, da enfermidade. Diga comigo, saia. Toda dor, toda doença, toda enfermidade, saia. Todo mal de dentro dessa casa, dessa família, do filho, da filha, do casal, sai agora. Todo mal do trabalho, dos caminhos, da vida financeira, toda amarração, sai. Todo mal aí no emocional, toda depressão, toda opressão, toda tristeza, toda ansiedade, sai e sai e sai. Em nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo e não volte nunca mais. Vamos falar com fé, gente. Diga, não volte nunca mais. Eu determino em nome do Senhor Jesus. Recebe saúde no teu corpo agora. Seja curado agora. Seja curado agora. Recebe a bênção de Deus para o teu casamento, para a tua casa, para o teu lar. Recebe a bênção de Deus para o teu trabalho. Meu Deus e meu Pai, pela minha fé, Senhor, todo mal foi repreendido. Todo mal, meu Deus, caiu por terra. Pela minha fé, meu Pai, todo mal bateu em retirada do corpo dessa pessoa. Aí de dentro da casa dela, do emocional, dos caminhos dela. Pai, para abençoar, o Senhor me escolheu, o Senhor me levantou, meu Pai. Assim como eu estendi a minha mão para repreender o mal, eu agora estendo a minha mão, Pai, para profetizar. Em nome de Jesus, recebe cura no teu corpo agora. Seja livre de toda dor, de toda doença, de toda enfermidade. Recebe saúde. Recebe saúde agora, em nome de Jesus, eu profetizo. Seja curada, minha irmã. Seja curado, meu irmão. O meu Deus toca no teu corpo e te dá saúde. Recebe saúde agora. Recebe a bênção aí no teu corpo, em nome de Jesus. Eu profetizo para a tua casa. Eu profetizo paz dentro da tua casa, restauração dentro da tua casa, a libertação do teu filho, a libertação da tua filha, a paz dentro da tua casa. Recebe a bênção para a tua casa em nome de Jesus. Eu profetizo para o teu trabalho, que as portas se abram, que os caminhos se abram, que tudo aquilo que estava dando errado comece a dar certo a partir de hoje. O meu Deus abre as portas, o meu Deus abre os teus caminhos, o meu Deus te abençoa nessa noite. Eu profetizo para o teu emocional, que essa depressão vai embora, que essa ansiedade vai embora, que esse desespero desapareça agora, e que a paz do Senhor, que a paz do céu, que a paz do alto, ela tome o teu coração, ela invada o teu coração. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a tua vida. Seja abençoada, seja abençoado. Aí onde você está, recebe a tua bênção, recebe a tua vitória, recebe o teu milagre, recebe o poder de Deus na tua vida. Se você crê, toma posse. Se você crê, recebe agora a bênção do Senhor para a tua vida. Aleluia, louvado, glorificado, magnificado seja o teu nome. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Senhor Jesus, pela bênção na vida do teu povo.
Respira profundo agora. Faz assim, ó. Seja abençoada. Seja abençoado. O meu Deus te visita agora. O meu Deus te abençoa agora. Se você crê, toma posse da tua bênção. Toma posse do teu milagre. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Senhor Jesus. Porque eu creio, meu Pai, que a mão do Senhor tocou. Que a mão do Senhor operou, meu Pai. Consagra a Deus essa garrafa com água, Pai. Esse azeite, a gota desse azeite que foi derramada aí nessa água, que essa água seja, meu Pai, o teu poder. E quando essa pessoa beber, quando essa pessoa usar essa água, que o poder do Senhor venha se manifestar, Pai. Eu agradeço ao Senhor. Se você crê que Deus ouviu a tua oração, se você crê que Deus tocou na tua vida, na tua saúde, na tua família, no teu propósito, não peça mais. Agradece a Ele. Agradece a Ele. Agradecer é uma fé mais poderosa do que a fé que pede, porque só agradece quem tem certeza. Se você tem certeza que Ele ouviu a tua oração, fala para Ele: obrigado, Pai. Eu recebo a minha bênção. Eu recebo a minha saúde nessa noite. Eu recebo o meu milagre nessa noite. Aleluia. Louvado, glorificado, bendito seja o Senhor, Pai. Digno de glória, digno de adoração e digno de exaltação. Recebe, Deus, a nossa vida. Nos entregamos ao Senhor. Nos rendemos ao Senhor, Pai. Entrega a tua vida para o teu Deus aí agora. Renda-se a Ele nessa noite. Fala para Ele: Pai, eis-me aqui. Toma minha vida, Senhor. A minha vida é do Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado, glorificado, exaltado seja o teu santo nome. Aleluia. Louve a Deus agora. Toque em mim. O Espírito Santo toca na tua vida. Toque em mim. Aleluia. Jesus. Tua palavra fez arder meu coração. Fez arder meu coração. Traga nessa hora cura. Traga nesta hora cura. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Vem me salvar. Pede a Ele agora: toque em mim. Toque em mim. Toque em mim. Jesus. Jesus. O milagre já aconteceu, declara. O milagre já aconteceu aqui. Minha fé e confiança. Eu deposito em ti. Eu deposito em ti, meu Salvador. Eu sinto virtudes. Eu sinto virtudes. Tocar em minha vida. Tocar em minha vida. Sinto teu poder envolvendo o meu ser, me trazendo
cura. me trazendo cura. Declare agora: sarou a minha alma. Sarou a minha alma. Curou o meu corpo. Curou o meu corpo. Ressuscitou o meu espírito. Ressuscitou meu espírito. E fez tudo novo. E fez tudo novo. Declara agora: sarou a minha alma. Sarou a minha alma. Curou o meu corpo. Curou o meu corpo. Ressuscitou o meu espírito. Ressuscitou O meu espírito. E fez tudo novo. E fez tudo novo. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Toque em mim. Toca em mim, Toque em mim. Jesus. Jesus. Declara: o milagre já aconteceu O aqui. milagre Já vai acontecer Aconteceu aqui. Minha fé e confiança. Minha fé e confiança. Eu deposito em ti. Eu deposito em ti, meu Salvador. Eu sinto virtude. Eu sinto virtude. Tocar em minha vida. Tocar em minha vida. Sinto teu poder. Sinto seu poder. Envolvendo meu ser. Envolvendo meu ser. E me trazendo cura. Me trazendo cura. Declare agora: sarou a minha alma. Sarou a minha alma. Curou o meu corpo. Curou o meu corpo. Ressuscitou o meu espírito. Ressuscitou O meu espírito. E fez tudo novo. E fez tudo novo. Abre o teu coração aí na tua casa. Canta pro teu Deus: sarou a minha alma. Sarou a minha alma. Curou o meu corpo. Curou o meu corpo. Ressuscitou o meu espírito. Ressuscitou O meu espírito. Aleluia. E fez tudo. Está vocês agora em casa louvando, cantando pro teu Deus. Sarou a minha alma. Curou o meu corpo. Curou o meu corpo. Ressuscitou o meu espírito. Ressuscitou O meu espírito. E fez tudo novo. Sinta a presença de Deus aí. Sarou Sinta a presença do Espírito Santo te abençoando, te renovando, te iluminando, curou o meu fortalecendo a tua fé e o teu coração. Sinta Jesus aí com você, minha irmã, meu irmão. ressuscitou meu espírito. E fez tudo novo. E fez tudo novo. Aleluia. Aleluia, Senhor. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e são verdadeiras. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. Diga amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, Senhor.
Recebe a nossa vida, Pai. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe a nossa exaltação. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Diga graças a Deus. Diga obrigado, Jesus. Olha para mim, povo de Deus. Em o nome de Jesus Cristo, você está abençoada. Você está abençoado. Se você crê, toma posse do que o Espírito Santo me usa para entregar para você nessa noite. Deus tocou na tua vida. Tem muita gente que agora mesmo já vê resultado dessa oração. Mas ainda que você não consiga ver nada agora, só creia. Jesus disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. E eu creio que dessa oração, dessa quarta-feira, marca essa data, você vai contar o seu testemunho. Testemunho de cura, testemunho de restauração, testemunho de vitória, testemunho de bênção. Você está abençoada. Eu te abençoo. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje, quando você for dormir, põe a tua cabeça no travesseiro, dorme em paz. Porque Deus está no controle de tudo. Você conhece alguém melhor do que Deus para estar à frente da tua vida? Hã? Eu não conheço. Então fique em paz. Ele ouviu a tua oração, ele tocou na tua vida e ele te abençoou. Ele te abençoou, eu tenho certeza. Bispo, eu fui curado agora, bispo. Eu fui curado agora. Então depois você grava um áudio e manda o teu testemunho. Bispo, eu ungi no local da dor, no local da enfermidade, sumiu a dor, sumiu o caroço. Não esquece, não. Depois você vai lá no meu WhatsApp, 11, quem não tem, anota aí, 11 972 25 31 06. Tô falando devagar para você anotar. 11 972 25 31 06. Você vai lá no meu WhatsApp, você vai gravar um áudio. Mas não pode ser áudio longo, não. Não pode ser aquela novela, não. 1 minuto e meio, máximo 2 minutos e meio. Você vai falar o teu nome. Não precisa dar endereço, não. Às vezes a pessoa manda testemunho, eu moro na rua tal, na casa tal. Não, nada disso. Você vai falar o teu nome e o nome da cidade de onde você está orando comigo. Pronto. E você vai contar a tua bênção. Eu estava com esse problema assim, e orando, usando a minha fé, fui curada. Hoje eu não tenho mais nada, hoje o fulano está liberto, a porta abriu. Quando você conta o seu testemunho, você está glorificando a quem? A Deus. E quando você glorifica a Deus, Ele te dá muito mais. Ele te abençoa muito mais em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A água, gente, está abençoada. Você vai usar a água de acordo com a sua fé. Bispo Marcos, eu vou usar a água para beber. Vai na tua fé. Amém? O bispo eu vou usar para cozinhar. Eu vou misturar na água aqui, nas outras garrafas d'água da geladeira. Todo mundo aqui em casa vai beber, nem sabe. Faz de acordo com a tua fé. Ô bispo, eu vou tomar banho com essa água. Seja conforme a sua fé. Faz o que Deus colocou no teu coração. Porque se você fizer o que Deus colocou dentro de você, é bênção. É vitória no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu já vou fazer a oração final. Eu quero fazer a oração agora. Eu já termino. Por todos os dizimistas desse ministério. Nós estamos na Semana das Portas Abertas. Todos os dias, nós estamos orando e jejuando com um propósito. Que Deus venha abrir portas de prosperidade para você, dizimista. Amém? Que Deus venha abrir
portas de prosperidade. O dízimo, a sua fidelidade a Deus, não saia não, gente. O dízimo, ele abre portas. E por que eu falo de maneira categórica que o dízimo abre portas? Porque quando você devolve o dízimo não é doação, o dízimo, a Bíblia diz que pertence ao Senhor. Quando você devolve o dízimo, você está colocando Deus em primeiro lugar na tua vida. Amém? Quando você devolve o dízimo, você não está falando, mas você está mostrando para Deus que tudo pertence a Ele. Você está mostrando para Ele, Senhor, na minha vida, tudo vem da mão do Senhor. Isso é o dízimo. Você não deve fazer o dízimo como uma imposição. Não faça. Você não deve fazer o dízimo para cumprir uma regra. Ah, não, vou cumprir, né? Não faça. Você não deve fazer o dízimo como uma obrigação. Porque quando você devolve o dízimo, Deus ele não olha se é R$1 ou se é 1.000.000. Ele olha para o teu coração. O que o teu coração está falando para ele? É imposição? Ah, estou cumprindo regra? É melhor que você não faça nada. Ele olha para o teu coração e ele vê, não, puxa vida, ela está me colocando em primeiro lugar. Ela está reconhecendo que tudo é meu. Ela está reconhecendo que na vida dela tudo vem da minha mão. Quando você faz o dízimo dessa maneira, o dízimo abre portas. Porque você está fazendo a tua parte na presença de Deus. E você pode ter certeza, Deus vai fazer a parte dele na tua vida. Eu estou orando e jejuando. Até domingo na Santa Ceia eu vou estar nesse propósito. E eu tenho certeza que Deus está operando, que Deus está abençoando. Quem aqui quer que Deus abra portas para a tua vida financeira? Seja fiel no teu dízimo. O dízimo não é invenção da igreja, do bispo, do pastor, é princípio bíblico. Ah, bispo, mas o fulano fez isso e isso, o fulano fez mau uso do dízimo, é problema dele com Deus. Ele vai prestar conta para Deus. Não é porque o fulano é mau, não é porque o fulano tá agindo errado que eu vou deixar de agradar ao meu Deus. Eu quero orar por você que está aqui e diz assim, bispo, eu sou um dizimista fiel. E eu quero orar por você que nessa noite você quer fazer um voto não comigo, porque o teu compromisso não é comigo, não. Você pode ter certeza, você nunca vai me ver te perguntando alguma coisa. Fulano, cadê o seu dízimo? Negativo. A minha parte é vir aqui ensinar. Agora, se você vai fazer ou não, não é problema meu. É você com quem? Com Deus. Eu quero orar por você que está aqui e diz assim, bispo, eu quero fazer o voto do dízimo a partir de hoje. Tem pessoas aqui que no passado eram dizimistas fiéis e você via Deus abençoando a tua vida. Tinha luta? Tinha, mas você via a bênção de Deus. E de repente você foi esfriando, você foi dando ouvido a quem não devia dar e você parou de dizimar. E você diz assim, bispo, depois que eu parei de dizimar, as coisas foram para baixo. Não foi rápido, porque Satanás, ele é paciente. Ele vai sem que você perceba, devagarzinho, para quando você abrir o olho, é igual aquela história do sapo na panela. Você já viu a história do sapo na panela? Hã? Se você pegar o sapo e jogar ele na água fervendo, ele pula. Ele pula porque a água está fervendo. Mas se você colocar ele na panela e acender o fogo, a água está fria. Sem ele perceber, daqui a pouco ele está cozido lá na panela. Satanás trabalha assim. Ele tem pressa. Ele vai devagarzinho. Quando você abrir o olho, puxa, já está longe do caminho. E de repente isso aconteceu com você.
Se Deus toca o teu coração, você vai fazer um voto com Deus: Pai, eu vou voltar a ser fiel no dízimo. Talvez você nunca dizimou, mas Deus toca o teu coração e você quer nessa noite fazer esse voto com Deus. Quanto que é o dízimo? 10% de tudo que Deus te der, seu. A primeira coisa, você vai separar o dízimo. Você recebeu R$100, quanto que é o dízimo? R$10. A primeira coisa, você vai separar. Você recebeu R$1.000, quanto é o dízimo? 100, a primeira coisa. Por isso se chama primícia. Você recebeu R$10, quanto que é o dízimo? R$1. Primeira coisa que você vai separar. Você não recebeu nada, dízimo de nada é nada. Do que Deus fizer chegar na tua mão, a primeira coisa, você vai separar o teu dízimo e você vai devolver o dízimo. Não como imposição, não cumprindo regra, não por obrigação, mas reconhecendo que tudo vem da mão de quem? De Deus. Ele vai abrir portas. Eu quero orar por você que já é dizimista e por você que diz assim: bispo, eu quero fazer esse voto do dízimo. Amém? Nessa semana, especialmente, eu estou convidando as pessoas que creem, aqueles que têm a fé para fazer, o dízimo e uma oferta igual ao seu dízimo. Bispo, eu tenho fé para fazer o meu dízimo do que Deus me der e uma oferta igual ao meu dízimo. Nós estamos no mês de fevereiro, é o menor mês do ano, e se não bastasse, ainda tem o quê? Tem aí 5, 6 dias de carnaval que para tudo. Humanamente falando, não é mês para prosperar. Mas Deus não depende de mês, Deus depende da minha fé. A Bíblia vai dizer: o meu Deus em Cristo vai suprir todas as minhas necessidades. Se você tem a fé para fazer isso, bispo, eu vou devolver o meu dízimo nesse mês de fevereiro, do que Deus me der. Eu vou fazer uma oferta igual ao meu dízimo. Você vai fazer. Mas não faça porque eu estou falando, faça porque Deus toca o teu coração e você crê. Amém? Apresenta as mãos assim na tua casa. Eu vou orar pela vida financeira de todos, dizimistas ou não, e vou orar por você que já é dizimista, por você que quer se tornar um dizimista a partir de hoje, e pedir a Deus para que Ele venha abrir as portas no nome de Jesus. Amém? Apresenta as tuas mãos para Deus, eu vou orar, e você vai pedir essa bênção para o teu trabalho, para a tua vida financeira. Meu Deus, meu Pai e meu Rei. Eu oro, meu Deus, pela vida financeira de todas as pessoas aqui nessa noite. Desse que já é um dizimista, desse que vai se tornar um dizimista hoje, desse que não é um dizimista. Eu peço, meu Deus, a bênção para o trabalho, para os projetos, para a vida financeira desta pessoa. Aí, meu Pai, do outro lado, em casa, ela levanta as mãos. Pai, do teu trono dos céus, estende a tua mão, Pai, para o trabalho dessa pessoa, para o comércio dela, para o negócio dela, para a vida profissional, para a vida financeira. Repreende, meu Deus, todo espírito de escassez, de porta fechada, de miséria. Repreende todo o mal, meu Pai, e abençoe essa pessoa. Abre a porta para o desempregado, abençoe aquele que já tem o trabalho, prospera o comércio, abençoe a vida financeira desta pessoa, Pai, para que ela tenha para ela, para que ela tenha, Senhor, para a família dela, e para que ela possa, meu Deus, ser uma coluna desse ministério, que ela possa, Pai, semear nesse ministério para que a gente avance e possa ajudar mais pessoas. Eu peço em nome de Jesus. Pai, eu oro por todos os dizimistas desse ministério. Eu oro, meu Deus, por essa pessoa que o Senhor falou com ela e ela está fazendo um voto com o Senhor. Que de tudo a partir de hoje
a primeira coisa, ela vai separar e devolver o dízimo. Meu Deus, o Senhor disse na tua palavra, Pai, por vossa causa, repreenderei o devorador. Senhor, repreende todo espírito devorador. Tudo aquilo, meu Deus, que tem feito essa pessoa gastar dinheiro com aquilo que não tem proveito, meu Pai. Com problemas, com doenças, com enfermidades, as coisas quebrando dentro de casa, o carro quebrando. Meu Deus, repreende todo espírito devorador. Abre as janelas dos céus, Senhor, e derrama bênção sem medida. Derrama provisão, derrama prosperidade, derrama multiplicação. Pai, nós estamos na semana das portas abertas. Abre portas, meu Pai, portas de trabalho, portas de negócios, porta de oportunidade, porta para que essa pessoa se levante financeiramente. Abre portas, meu Pai, para todos os dizimistas. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga que assim seja. Amém. Seja abençoado no teu trabalho, na tua vida financeira. Eu profetizo portas abertas no nome de Jesus. Amém? Eu vou colocar aqui na tela para você a conta da igreja, o Pix da igreja. Nessa chave Pix, você vai estar devolvendo o teu dízimo, você vai estar fazendo a sua oferta. Bispo, eu tenho o meu dízimo para enviar hoje, eu quero fazer uma oferta hoje. Se você tem para enviar hoje, você vai enviar hoje. Ou então você vai enviar quando você tiver. Amém? Eu estou pedindo para as pessoas nessa semana, quando você enviar o teu dízimo nessa semana, quando você enviar a sua oferta lá no Zap, você vai mandar o comprovante e você vai escrever portas abertas. Porque eu estou clamando e jejuando pela tua vida e vou estar nesse propósito até domingo. Deus está abrindo portas. Deus vai abrir portas no nome de Jesus. Amém? Ô bispo, eu não tenho Pix, eu não sei fazer Pix. Eu quero fazer um depósito. Então, se você não tem Pix, você quer fazer um depósito, você vai depositar nessa conta do Bradesco que está aparecendo aí, Agência Conta, que é a conta do ministério, Igreja Cristã Tempo de Vitória. Amém? Quando você colocar a chave Pix ou quando você colocar a conta, confere, vê se vai aparecer o nome do ministério. Conferiu, aí você confirma. Ô bispo, eu estou participando da sala de oração pela televisão. Como é que eu faço para me enviar uma oferta agora? Para você que está acompanhando pela televisão, está aparecendo esse QR Code. É só você pegar o celular e apontar para esse QR Code, já vai abrir na conta do ministério, ali você vai enviar o teu dízimo, ali você vai enviar a sua oferta. E não deixa de mandar o comprovante para esse propósito da Semana das Portas Abertas. Amém? Glória a Deus. Vou fazer a oração final, termino, você vai descansar. Sexta-feira, 8 da noite, se Deus permitir, logicamente, tem sala de oração. E sexta-feira é quebra de maldição, é libertação espiritual. Amém? E domingo, Santa Ceia do Senhor. Jesus disse assim: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Essa semana, você que vai participar do culto online no domingo, quando você for no mercado, já compra uma caixinha de suco de uva, já deixa em casa. Compra uma caixinha de suco de uva. E o pão, bispo, o pão deixa para comprar domingo, né? Se comprar o pão hoje, quando chegar no domingo, vai quebrar o teu dente, né? Vai estar duro o pão. Mas prepara para o domingo, um pouquinho de suco de uva, pedacinho de pão, os dois elementos da Santa Ceia. Eu vou estar de manhã aqui em Campinas, fazendo o culto presencial no auditório, e 8 da noite fazendo a sala de oração online com a Santa Ceia, no nome de Jesus. Amém? Amanhã, 6 da manhã, quem puder, vem orar comigo. Ah, bispo, eu não posso orar às 6 da manhã, não tem problema. Ora no horário que você puder, mas não deixa de voltar amanhã para nós orarmos juntos. Vamos agradecer a Deus. Você vai descansar, abençoada em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós bendizemos o teu santo nome, Pai. E nós agradecemos ao Senhor, meu Deus,
por essa sala de oração dessa quarta-feira. Eu agradeço, Deus, por todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu nessa noite. As bênçãos que os nossos olhos viram e principalmente aquelas bênçãos que os nossos olhos ainda não viram, mas que o Senhor, que é o sim e é o amém, já determinou no nosso favor. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus, pela vida de todo o povo que esteve conosco nessa noite. Eles vão sair agora, Pai. Guarda a vida deles nessa noite. Guarda a casa do teu povo. Coloca, meu Deus, os teus anjos com espada de fogo ao redor deles, ao redor da casa deles. Que eles tenham, Pai, uma noite de sono abençoada. E que esse restante de semana seja de portas abertas, seja de milagres. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Ore comigo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja na tua vida, hoje, amanhã e para todo sempre. E quem crê, diga: eu recebo, eu tomo posse da minha bênção. Amém, igreja? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Olha para mim, gente. A bênção está com você. A bênção de Deus está no teu corpo, está no teu coração, está na tua casa, está na tua vida. Creia em nome de Jesus que você está abençoada, você está abençoado em nome de Jesus. Amém? Uma noite de sono tranquila para todos vocês, uma semana de portas abertas. Amanhã, 6 da manhã, a gente vai estar orando. E sexta-feira, se Deus permitir, a gente volta com a sala de oração. Amém? Ó, beijo no coração de todos vocês, gente. Fiquem todos na paz. Deus abençoe a todos. Que vocês tenham uma boa noite.